Corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje, a aula 1, a origem da igreja. Vamos orar então. Pai, obrigado por esse novo trimestre, obrigado por esse ano que se inicia, obrigado, Deus, pela esperança em nós que se renova a cada dia. As tuas misericórdias, Pai, são a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado pelo tema, o tema do corpo de Cristo, porque fazemos parte desse corpo, somos esse corpo, o corpo de Cristo. Muito obrigado, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, que eles possam realmente, Deus, ter convicção e ter alegria por fazer parte de tudo isso que o Senhor tem preparado para nós. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o texto áureo. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Veja bem, Pedro estava explicando a respeito da ressurreição de Cristo, a morte de Cristo, e aí eles ficaram contristados com aquilo e perguntaram: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quantas pessoas? 3.000 pessoas. Então fica para nós duas perguntas. Quando a igreja então passou a existir? A outra pergunta: quando ela se estabeleceu na sua forma concreta? A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecostes. Exatamente essa passagem que nós lemos, porque ali, no derramamento do Espírito Santo, é que eles falam que se iniciou o trabalho da igreja que temos hoje. E eles continuam dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto para quem? Entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Muito importante isso. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Verdade prática dessa lição. A igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Introdução. Antes de qualquer coisa, nós vamos começar falando sobre as lições, sobre os temas que vamos abordar nesse trimestre. Bem rapidinho, para você poder acompanhar à medida que o trimestre for passando, se Jesus não voltar. Vamos falar sobre o corpo de Cristo. Então, vamos falar sobre na aula 1, que é a aula de hoje, a origem da igreja. Aula 2, as imagens bíblicas da igreja. Como é que funciona para explicar, quais as imagens que Deus usou ao longo do tempo para explicar a igreja. Nós vamos falar sobre a natureza da igreja. O que mais? A igreja e o reino de Deus, a importância, a missão da igreja de Cristo. A aula 6, a igreja, organismo e organização. A aula 7, o ministério da igreja. Vamos falar também na aula 8, a disciplina na igreja. O batismo, como a primeira ordenança da igreja instituída pelo Senhor. Depois, a ceia do Senhor, como segunda ordenança também da igreja. Vamos falar sobre o culto da igreja cristã,
sobre o papel da pregação no culto. A pregação é muito importante no culto da igreja. E a última aula, se Deus quiser, o poder de Deus na missão da igreja. Eu vou usar esse slide da aula anterior para você entender que o assunto não mudou muito, mas precisamos estar atentos. Fica claro que o propósito sempre foi redimir a humanidade caída. Somos participantes, cooperadores desse propósito divino. E graças a Deus por Jesus Cristo, que temos a igreja para praticar, para realmente nos impulsionar a fazer muitas coisas com relação à pregação do Evangelho, com relação aos ministérios para a edificação do corpo de Cristo. Para quê? Para que possamos funcionar perfeitamente. Como o povo de Deus é formado na Bíblia? Como a igreja foi planejada por Deus? E o que a igreja de fato é? Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem no mundo atual. Para os apóstolos e primeiros cristãos, a igreja era relevante. E para nós precisa ser também. Paulo a denominou como coluna e firmeza da verdade. E Pedro chamou-a de geração eleita. Vós, pois, sois a geração eleita, o sacerdócio real. Observaremos o desenvolvimento do povo de Deus ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, ele aparece como nação de Israel. No Novo Testamento, como igreja de Cristo. E olha que interessante, a mesma função, o mesmo propósito para a igreja, desde o tempo onde os teólogos dizem que foi em Pentecostes, a partir dali, quando o Espírito Santo veio empoderar, veio capacitar aqueles homens e mulheres para levar a mensagem para o mundo todo. Dizer que somos o corpo de Cristo revela que a igreja não é uma mera associação, não é um clubinho de final de semana, mas uma instituição orgânica e divina, que foi estabelecida por quem? Pelo próprio Deus. Em termos de igreja, temos dois termos para usar. O termo hebraico, kahal, que é usado para se referir ao ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Nesse aspecto, o seu uso é o de uma convocação para uma assembleia, ou o ato de reunir-se em assembleia, falando de um Israel étnico. Lembra quando Moisés chamava o povo para a tenda da congregação, na porta da tenda da congregação? Desde aquela época, essa reunião era considerada nesse termo hebraico aí. Já no Novo Testamento, nós temos o termo grego, eclésia, se refere à igreja cristã. Não mais uma raça ou nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo. No Novo Testamento, uma assembleia de crentes regenerados que se reúnem para adorar a Deus. Fica para nós uma reflexão do que já estamos falando. O termo tem aplicação atual e refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Ora, servimos um Deus vivo. Eclésia, chamados para fora, igreja, chamados para fora, não para fora do pecado só, mas para fora para anunciar as boas novas do Evangelho. A igreja é formada por nada mais, nada menos que pessoas envoltas num mundo de pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Na mente de Deus, a igreja já existia. O amor de Deus providenciou um plano para salvar o homem caído. Qual plano? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Está lá em João 3, capítulo 3, versículo 16. Que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Certa vez perguntaram para Jesus: o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus? A resposta de Jesus Cristo foi enfática, simples e objetiva. A obra de Deus é uma só: que creais naquele que por ele foi enviado. Prova disso tudo foi concretizado no sacrifício do nosso Senhor naquela cruz. Olha o que Paulo escreve aos Efésios: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um resumo
de tudo que Deus já tem preparado para nós, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu. Lembra que a palavra fala: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, o Senhor está dizendo. Então, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito, ou seja, o consentimento, a concordância de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E por aí você pode depois ler a carta de Paulo aos Efésios. A igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta agora no Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes após a ressurreição de Jesus Cristo. Na condição de corpo de Cristo, é natural que a igreja dependa integralmente da obra concluída por Ele na terra. Qual obra? Sua morte, ressurreição e ascensão, e da vinda do Espírito Santo, que é o propulsor, que é o impulsionador de tudo isso, através do poder de Deus que Ele nos reveste. O próprio Espírito Santo foi o propagador da igreja por todo o mundo, mediante o seu poder e direcionamento. A profissão pública da fé é uma obra do Espírito Santo. O ingresso de alguém à igreja não se dá por uma simples vontade, por adesão, mas por uma conversão genuína. Arrependei-vos. Graças a Deus, então, por tudo isso. Vamos lá para a conclusão? Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, pretos, brancos, negros, amarelos, não importa qual a raça, não importa qual a nação. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. A igreja não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundamentada sobre teses humanas egoístas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. Por isso, é um grande privilégio para nós fazer parte do corpo de Cristo. Então, primeiro trimestre, a igreja, somos o corpo de Cristo, a origem, a natureza, a vocação da igreja. Que você possa acompanhar essas aulas, que você possa compartilhar essas aulas. Ano novo, como muitos dizem, vida nova, mas Jesus Cristo é o mesmo. Lembre-se disso, não depende de uma mudança exterior, não depende da mudança do ano, a mudança precisa acontecer dentro de nós. O reino de Deus está dentro de nós. Por isso, amados, amadas, vamos buscar isso, para que o reino seja presente, para que ele seja manifesto através de nós. Lembrando sempre, a escola dominical é um tempo para você relembrar, é um tempo para você esmiuçar, é um tempo para você compartilhar daquilo que Deus tem realmente colocado no nosso coração. Um abraço, fique em paz e até a próxima aula em nome de Jesus.